Olá, queridos, boa noite. Estamos de volta, a minha live, quer dizer, as nossas, né, que vocês estão sempre assistindo. Tava com saudade. Arcanjo, seja bem-vindo. Hoje a gente... Boa noite, querido. Querido ou querida? Arcanjo Rei. Minato, assinando. Minato Vanderlei, seja bem-vindo. Júlio, meu marido, seja bem-vindo. Ana Cláudia, querida, tudo bem? Achei esse tema assim muito importante para o início do ano, né? Saindo da inércia. Tantos projetos que a gente faz para o ano que está para vir, que está por vir, né? Sonhos, projetos, e às vezes a gente imagina tanta coisa, né, para o novo ano. Oi, querida Selma, seja bem-vinda. A gente planeja tantas coisas, né, se motiva com aquilo, mas ao decorrer dos dias, dos meses, parece que aquilo vai se esvaziando. Sabe aquele balão cheio que de repente ele vai voando assim, daqui a pouco parece que dá um furinho, fura em algum lugar e ele vai murchando até cair? Interessante que o vídeo que eu gravei lá na academia, enquanto eu estava gravando, tinham várias pessoas lá visitando a academia, né? Foi a primeira semana do ano novo. Aí eu tava pensando, gente, será que essas pessoas planejaram que 2021 vou fazer academia, vou emagrecer, né? Tanta gente assim visitando. E aí, quem será que vai voltar, né? Quem é que vai realmente fazer inscrição? Quem realmente vai voltar? Quem vai voltar e vai continuar? Porque tudo na vida tem que ter perseverança, né, gente? Não é só iniciar, mas é perseverar. E quem perseverar vai fazer com que a malhação, a academia, pode ser uma natação, outro tipo de esporte, se torne um hábito na sua vida, né? Um hábito saudável, um hábito de vida, né? Oi, sogra! Tudo bem, querida? Então, assim, o mesmo é com a gente. Né? Às vezes a gente faz planos, a gente quer colocar tanta coisa em prática, mas muitos começam, outros começam e ficam um tempo, né? E daqui a pouco desistem, e são poucos os que perseveram, né? Então isso também se aplica na nossa vida. Uma coisa que eu queria falar para vocês mandarem o aviãozinho para aquelas pessoas que você percebe que parece que está inerte, paralisado na vida. Né? Então que você mande um aviãozinho convidando para essa live, porque, gente, o objetivo dessa live é trazer movimento para a vida, é fazer com que a gente volte, né, a ter movimento e continuar se movimentando na vida, né? Não é só começar. Boa noite, Nara. Não é só começar, mas continuar. Então mandem aviãozinho. Outra coisa que eu vou falar para vocês também oi, cunhada. Meu Deus, cada hora chega uma pessoa. Quem achar interessante essa palestra, aperta no coraçãozinho, porque você apertando no coração, o Instagram vai registrar como relevante essa live e vai alcançar outras pessoas. Então, de vez em quando, aperta o coraçãozinho e manda o aviãozinho para quem você achar que é legal assistir essa live. Oi, Tânia, querida, Débora, sejam bem-vindas. E tem pessoas que até assim, a gente olha para a vida delas, parece que elas estão andando, estão caminhando, mas elas ficam caminhando, rodando no mesmo assunto, no mesmo tema na sua vida. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa que casa, se separa, mas ela casou, né? Tá casada. Gente, nem é todo mundo, como eu falei nas outras lives. Ciclo vital, quem puder assistir, assiste. Não é todo mundo que se casa que vira esposo,
que vira marido ou esposa. Não é todo mundo que tem filho que vira pai e mãe. Então, muitas vezes, a gente, até para ser mãe hoje em dia, não precisa nem de marido, não precisa nem de homem, né? Você vai lá no banco de sêmen, né? E compra lá um ovo, um espermatozoide, faz lá o in vitro e pronto, né? Então você não precisa nem de um parceiro para isso. Então, assim, você pode muitas vezes estudar, fazer faculdade, fazer cursos e não conseguir se tornar profissional. Quantas pessoas que eu vejo por aí que se formam, né, e não conseguem se estabelecer como profissional e continuam a vida como estudantes. Então, assim, tem situações que a pessoa às vezes até consegue ir até um determinado ponto, mas não passa daquilo. Não vai adiante, não vai, né? A pessoa fica ali paralisada, fica inerte. A inércia não é só quem está com depressão e fica dentro de casa, não, gente. Pode ser você se movimentando também. E outra coisa que eu quero passar para vocês também, que vocês venham, que vocês assistam essa live como se estivessem fazendo uma consulta, tá? Tipo, se é você que está aqui, gente, é para você assistir, é para você ouvir e aplicar isso na sua vida. Às vezes a gente está aqui assistindo uma live, uma palestra, e está pensando no outro que precisa mudar, no marido, no filho. Meus queridos, quem está ouvindo são vocês. Vocês podem até influenciar essas pessoas. Mas se vocês estão aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Não é na vida do outro, não. Tá? Então que você olhe para si e identifique aquilo que está te paralisando. Aquilo que está te impedindo de você ir adiante. Outra coisa, gente, que isso é como se fosse uma lei na vida, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. E a gente só planta no movimento. Não tem como você ficar parado dentro de casa e ir plantando. Até tem. Eu estou aqui plantando, estou passando informações dentro de casa. Mas eu estou falando assim, no sentido da vida. Né? Não adianta você ficar parado, não fazer nada e achar que aquilo vai cair do céu. Nada na vida cai do céu. Tudo é com muito esforço, é com muito trabalho. No trabalho, no movimento, a gente pode ser surpreendido com situações, né? Mas a gente precisa tomar a iniciativa. Então a gente colhe aquilo que a gente planta, não tem jeito. E o que eu estou falando aqui, gente, é da teoria sistêmica. E essa teoria, ela tem um poder de mudança, né? Essa teoria, ela tem um diferencial de ir na raiz, tratar a raiz para que haja mudança de vida. Não é trabalhar com sintomas, não é extinguir sintomas, mas sim ir na raiz e aonde está causando todos aqueles sintomas. E a gente vai ver aqui aquilo que está lá atrás, que está mal resolvido, né? Que eu não consegui dar um fechamento e que está fazendo com que eu me paralise hoje, né? Então, assim, eu sei que tem alguns psicólogos que estão assistindo, vão assistir depois, que use também eu vou falar aqui de técnicas, né? Mostrando caminhos, como mudança também na terapia de vocês, no consultório de vocês, que vocês possam usar. E muitas vezes acontece que o psicólogo, às vezes, ele fica paralisado junto com o paciente. Né? O meu professor Moisés Grossman falava que era o terapeuta homeostático. Né? É aquele terapeuta que não muda, né? Fica ali com o paciente, na homeostase, naquele equilíbrio. Oi, Didi, Raquel, Carioquice. Então, que você que é profissional da área, que você possa assistir e aplicar isso no seu consultório, né, na terapia com o seu paciente. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Quais os sintomas que você percebe existir numa vida paralisada?
Oi, Didi. Didi é minha irmã lá de Campos. Quais são os sintomas? Também, Gigi, te amo. Quais são os sintomas que vocês veem na vida de uma pessoa que está paralisada ou que você tem percebido na sua vida? Participe, gente. Contribua. Faça daqui uma terapia de grupo. Teve uma pessoa que eu estava falando sobre ciclo vital do novo casal, aí falou, eu falei, gente, quem já se estressou no dia do casamento? Aí teve uma que colocou assim, nossa, quase que eu não consegui me casar, de tão estressada, de tantas situações difíceis. Aí o outro chegou, me procurou e falou, gente, eu também quase não me casei. E ela falou, não é só comigo. Então, assim, às vezes a gente falando, mostra que você é humano, né? Que não é só você que vive aquilo, mas outras pessoas também. Então vocês podem colocar, gente, sintomas. Eu vou começar, desânimo. Talvez você começou esse ano, terminou o ano de 2020, que foi um ano muito difícil, e começou um ano desanimado. Desânimo, frustração, né? Por que a pessoa paralisada ela fica frustrada? Porque ela não consegue andar na vida. Não é literalmente prostração, isso aí, Ana Cláudia, né? Comparação, sim, porque aí você olha para a vida do outro e fala, gente, aquela pessoa está andando e eu estou aqui parada. Exatamente. Aí vem inveja, porque que o outro, né, faz, acontece e comigo não acontece. Cansaço, exatamente, Ana Cláudia, porque desânimo gera cansaço, desmotivação. E uma coisa que eu vou falar aqui, que é o principal, é o pai. Vão colocando outros sintomas aí, gente. É a angústia. Tá, Ana Cláudia? Por isso que gera cansaço. Porque a angústia, ela mina a energia. Ela tira a energia para aquilo que você faz no seu dia a dia. Então isso gera cansaço, prostração, procrastinação. Isso, Kátia. Quem sabe o que é procrastinar? Medo, Raquel. A gente vai falar muito de insegurança e medo do futuro, né? A gente vai falar que a pessoa que está paralisada, ela tem muita ansiedade. Ansiedade significa o quê? Medo do futuro, do que está por vir. Achar que não vai dar conta. Desânimo, medo, exatamente. Procrastinação é você ficar deixando para depois. Vazio, exatamente, Cacau. A pessoa que tem uma vida paralisada, geralmente ela tem um vazio dentro dela. E a gente vai entender por quê, tá? Então aquela pessoa que está sempre enrolando. Gente, uma coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Isso, adiar, Ana. Procrastinar é adiar. Minha sogrinha falou medo, exatamente. Uma coisa é você sentir desânimo. Muita gente chegou no final de 2020 desanimado porque foi um ano muito difícil. Gente, isso é normal, né? Uma coisa é você ter momentos de desânimo, ter momentos de frustração, ter momentos de procrastinação. Quem não está aqui enrolando para fazer alguma coisa? Eu já fiz uma lista aqui do que eu tenho que fazer em janeiro. Pode passar de janeiro. Mas outra coisa é isso ser um padrão na sua vida. É isso continuar na tua vida, né? Nos grupos de mutuajuda, NA, fala que idealista falido é aquele que está sempre idealizando, eu vou fazer, eu vou acontecer e nunca faz, né? Uma pessoa que começa e nunca termina, né? Vai na explosão, daqui a pouco se esvazia. Então que isso não seja um padrão, né? Pode ser momentos. Outra coisa, outro sintoma, vitimização. Gente, a vítima, ela não anda, ela não prospera, ela fica paralisada, né? Ela fica, é só comigo, nada acontece,
né? Ela fica naquela coisa assim, eu tenho azar, minha vida foi difícil, e não cresce. Isso é um sintoma também, vitimização. Outro sintoma, isolamento, né? Você se fechar para a vida, você se isolar. Gente, na pandemia a gente teve que se isolar na marra. Mas na pandemia, né? Mas tinha também outros meios para a gente entrar em contato com pessoas. Eu estou falando pessoas que se isolam da vida. Não tem amigos, não tem parentes, não faz contato com os parentes, né? E geralmente são pessoas que estão em depressão. Um dos sintomas da depressão é o isolamento. Por isso que a gente tem que sair disso para pedir ajuda, senão a gente vai meio que naquele caminho, assim, naquele círculo vicioso negativo. Vai se isolando, vai ficando mal, né? E vai piorando a depressão. Isolamento, angústia, que eu falei que é o principal, vida fechada, começa e não termina, impulsividade. Quem é assim na vida, né? É o China-tiroteio, atira para todos os lados, mas não acerta no alvo, né? Faz de tudo, mas não tem foco, não consegue seguir um foco, não tem um planejamento, se perde no caminho. Começa com uma coisa, daqui a pouco pula para outra, daqui a pouco dá um nó lá e aí a coisa não anda. E muitas vezes isso acontece, gente, como a Ana Cláudia está rindo, é triste, Ana Cláudia, mas e às vezes, gente, isso pode acontecer como uma autossabotagem. Por você estar paralisado na vida, quando você começa a crescer, inconscientemente, tá, gente? Você tem uma atitude que cai por terra todo aquele caminho que você construiu. Isso é o quê? Como se a gente chama de autossabotagem, um mecanismo inconsciente, né? Para você voltar na paralisia. É uma cilada para você mesmo. É muito importante a gente identificar esse mecanismo de autossabotagem, que ele impede que você cresça. E como eu falei, o maior... tirando o pai de todos, gente, a angústia... Ana Cláudia, angústia é o seguinte, é aquela sensação que parece que teu peito está rasgando. É uma dor. Dói na alma, dói no corpo, né? Você sente aquela dor, né? Teve uma vez que eu senti uma angústia tão grande, um momento que eu vivi de perda, que eu pensei que era alguma coisa que tinha me machucado. Eu fui ver se tinha alguma coisa, eu viajei na maionese também, né, gente? Mas assim, ver se tinha alguma coisa, porque, gente, tava doendo no músculo. Músculo é uma dor, né? E parece que rasga o peito. Então já falei de virar. E outra coisa importante é perceber que isso está persistindo. Oi, Lúcia, que saudade, querida. Seja bem-vinda. Você pode comprar livro de mutuajuda, tá? Se você está paralisado emocionalmente, tá, gente? Não é momentos de desânimo e de prostração, não. Oi, querida! Tudo bem? Uma querida entrou aqui também, gente. Uma querida minha, a Rayane. Você pode comprar livros de mutuajuda, você pode fazer cursos de coaching, porque a coisa não anda. É preciso parar e resolver aquilo que está te paralisando. Outra pergunta também, gente. Por que a vida de uns se movimenta e outros não acontece a mesma coisa dentro da mesma família, gente? Uma pergunta para vocês. Não sei se tem psicólogo de plantão. Por que que tem uns... Às vezes é um irmão tão bem sucedido, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que a irmã era juíza, tá? Federal, e ele era aqueles motoqueiros.
que usa aquele colete, sabe? Aqueles motoqueiros bem bronco. E não trabalhava, tá, gente? Que tem motoqueiro que trabalha, que tem sua vida e tem aquilo como lazer. E não, ele não trabalhava. Então, nas famílias acontece muito isso. Às vezes é no casamento, né? Uma pessoa, no casal, uma se sobressai e a outra não. Que na realidade uma está super funcionando e a outra está subfuncionando, né? Aí fica um paralisado e outro produzindo. Gente, uma andorinha não faz verão. O casal tem que andar juntos, produzirem juntos. Tem momentos que um para e o outro continua, né? E a vida é assim. Mas um só funcionando e o outro subfuncionando não dá certo. E a gente vai ver aqui que a paralisia, muitas vezes, aí entra na questão da mesma família. Vem desde quando a gente nasce. Aquilo que projetaram pra gente quando a gente era bebezinho ainda, a gente nem sabia o que era o mundo, né? E isso vai depender do momento que a gente nasceu, né? Momento da família, o que projetaram, né? Tem pessoas, a gente chama isso de missão familiar. E essa missão familiar, ela pode te liberar ou te segurar na vida, né? Te paralisar. Tem pessoas que recebem a missão de cuidar dos pais, gente. Ou então de cuidar da família, né? Às vezes aquela tia que cuidou dos pais, que cuidou dos sobrinhos, que cuidou do avô, que cuidou de não sei quem, né? Que não se casou. Ela recebeu aquela missão desde que ela nasceu. Gente, isso é inconsciente. Então, tem missão que te libera para a vida, né? Mas tem missão que te paralisa, que te deixa dentro da família, não deixa com que você continue, né? Que vá para o mundo, vá conquistar na vida. Eu, por exemplo, tratei de uma pessoa que eu chamo a mãe e faço algumas perguntas, né? Tipo, perguntas para saber missão familiar. Como estava a sua família quando você nasceu? Família nuclear, papai, mamãe, irmãos, né? Como estava a sua família extensa quando você nasceu? Avós, tios. Como estava o mundo quando você nasceu, né? A economia, a inflação, o que estava acontecendo a nível político, né? E como estavam os pais quando você nasceu? E a confluência de todas essas respostas e com o significado do nome, você vai entender qual a missão que você recebeu da tua família. E essa pessoa que eu atendi, que eu tratei, chamei a mãe, como é que estava? Como é que estava a família extensa? Ah, os tios, todo mundo brigando, os avós brigando, o casamento, meu casamento estava mal, né? Como estava o casal. E quando ela nasceu, o que vocês falaram, o que gerou em vocês com o nascimento ela foi a primeira filha, neta daquela família. Ela falou, todo mundo achou que as pessoas iam se reconectar, que ia juntar a família, as pessoas iam parar de brigar, os casamentos iam ficar melhores. E, inclusive, quando ela nasceu, a gente comprou um sítio e se reunia todo mundo no fim de semana nesse sítio. E qual era um dos sintomas que essa pessoa sentia no presente, que eu vou falar de passado, presente e futuro? Culpa. Porque, gente, comprou o sítio, todo mundo se reuniu, daqui a pouco todo mundo brigou de novo, os pais voltaram a brigar, os avós, a irmã brigou com o irmão, e foi uma confusão danada, ela sentia culpa. Então tem sentimentos que a gente tem hoje, que a gente pode chamar de sintoma, que vem lá desde quando a gente nasceu. Olha o quanto que é importante a gente ir lá para a raiz. Então, dependendo da missão que você recebeu na tua família, isso vai meio que definir o teu destino, entre aspas, tá, gente? Entre aspas. Mas meio que vai te... E isso tudo a nível inconsciente.
Todo mundo está acompanhando. Se alguém quiser colocar alguma coisa, pode falar. Vamos lá. Já tem tempo. Então, de todos os irmãos, um recebeu o legado de cuidar dos pais, outro da família, né? Salvar a família, dar juízo aos pais. Eu atendi uma pessoa que ela era tida todo mundo chamava ela de chata da família. Por quê? Quando a família se reunia, ela ficava dando lição de moral para todo mundo, principalmente para os pais. Aí a gente descobriu que a missão dela foi o quê? Trazer juízo para essa família, para esses pais. Porque o pai na época era boêmio, bebia, e a mãe era uma médica, e antes de ser, que trabalhava e não ficava em casa, e antes de ser médica, ela não queria casar, não queria formar família. Então ela veio para salvar, unir a família, principalmente o primeiro filho, gente, e dar juízo a essa família, aos pais. Foi a expectativa de todo mundo naquele momento. E ela falou, eu não entro mais nessa, porque ela fica mal vista na família, fica como a chata, e a cabeça, ela tem que cuidar o quê? Da família dela. Ela tem 2 filhos, ela tem um casamento. Então, de repente, a paralisação veio desde quando você nasceu. Na família, gente, deu uma parada, mas agora a gente está voltando. Então, assim, o Brasil estimula muito essa questão do, né, o filho que vai voar, começa a voar, aí vai escolher faculdade, ao invés de pensar na melhor faculdade que tem no país, né, Unicamp e tal, aí começa, não, a faculdade daqui como é que se fala? Perto de casa, ali na esquina, né, para ficar perto. Ninguém pensa no crescimento profissional, quer que todo mundo fique perto, todo mundo fique unido, e isso tira a autonomia, gente. Eu falei muito isso no ciclo vital, né? E outra coisa também que tem muito a ver, Simone, Fátima, sejam bem-vindas. 3 tempos que estão presentes na nossa vida, no indivíduo, que é o passado, o presente e o futuro, quase que simultaneamente. O que é o ideal, gente? Que haja um equilíbrio entre esses tempos, né? Que você não fique nem lá no passado, no futuro, o tempo todo pensando, que isso vai gerar ansiedade, e que você também não fique preso no passado. Senão você fica olhando para trás e não anda para frente, fica paralisado. Então, a grande questão é esses 3 tempos estarem equilibrados. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, tomar uma decisão de trabalho ou casamento. Olha como é que a mente funciona, né? Ter que tomar uma decisão. Inconscientemente, eu olho lá para trás para ver os profissionais da minha família, como foram os casamentos da minha família. Gente, é um arquivo vivo dentro da nossa mente. A gente vai lá atrás, é inconsciente. A gente não aprendeu casamento com o vizinho. A gente não aprendeu profissão com outra pessoa. É dentro de casa. Fabi, você é do Maranhão, Fabi? Então, por exemplo, numa família, os profissionais que são valorizados são os profissionais autônomos, né? Os médicos, advogados, outros profissionais liberais, outros são pessoas que... funcionários públicos. Nossa, Fabi do Maranhão, seja bem-vinda, querida. Mônica também. Então, assim, isso vai influenciar na minha escolha. Eu, por exemplo, vim de uma família que todos eram concursados, ainda são, né? Minha mãe do Estado, meu pai também do Estado, meu irmão também, e todo mundo do Estado, tá, gente? Não é coincidência, não. Né? Um na área jurídica, o outro era fiscal, o outro era professor. Então, assim, quando eu fui ser psicóloga, como que eu sofria, na maioria das vezes, principalmente final de ano.
Eu não sei se tem psicólogo aqui, profissionais liberais, chega no final do ano, dezembro, janeiro e fevereiro, geralmente dá uma queda. Né? O momento que as pessoas estão lá, no Natal, Carnaval, férias. E o que acontece com o funcionário público, gente? 13º, né? Ganha aquele dinheiro certinho. Então tem ganhos e tem perdas. Mas na minha família, quem é concursado é o top. Né? O profissional liberal não é tão valorizado assim. Então, às vezes, aí, vamos supor que eu fosse mais leal à minha família do que a mim. Né, que queria ter o meu consultório, queria lá atender meus clientes e estivesse aí numa situação como concursada e infeliz. Para quê? Para agradar a família. Isso é fidelidade à família. Eu vou falar sobre isso. Né? Uma das causas da paralisia, fidelidade familiar. Às vezes a gente é tão fiel à nossa família que a gente abre mão da gente mesmo. Da nossa família que a gente está criando. Abre mão de profissão, gente. E vira um personagem. Quando a gente abre mão da nossa autonomia, dos nossos desejos, nossas vontades e inclinações, e vai fazer o desejo do outro, que é da família, a gente vira um personagem. E isso gera vazio. Eu não sei quem botou aí no início o vazio. Né, que a paralisia gera vazio. O vazio vem disso aí, gente. Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Então, a gente tem como parâmetro sempre aquilo que aconteceu na nossa família. Né? É um arquivo vivo. Isso, Ana Cláudia. Né? A gente olha para os modelos que a gente teve, os bons e os ruins. Quem ganhou estrelinha na nossa família? Gente, quem não quer ganhar estrela? Estrelinha. Ninguém quer ser... Né? Sempre tem um bode expiatório. Né? Aquele que não deu, a ovelha negra, aquele que não deu certo, aquele que não conseguiu nada. Aí fica todo mundo olhando para o quê? Para o mito, para aquele que conseguiu. Né? Então a gente vai também falar sobre isso. E ver ganhos e perdas dos modelos que eu tive na minha vida, né? Na minha história de vida. Outra coisa que eu ouço muito, casamento é prisão. Gente, quando falam isso, casamento é prisão, é porque não teve modelos bons de casamento. Filho é sofrimento. Muita gente deixa de ter filho porque filho é sofrimento. Aonde que aprendeu isso? Muitas vezes é um irmão que fez a sua mãe sofrer, né? Um dependente químico, tinha que estar sempre na delegacia, no hospital psiquiátrico, internando. Então aquilo faz com que filho é uma coisa muito ruim. Então assim, tudo aquilo que eu atendi uma pessoa que ela não conseguia ficar no casamento, né? Estava sempre saindo, jogando, fazendo alguma coisa fora de casa, porque ficar dentro de casa com a família era prisão. E ele falava isso assim como se fosse verdade. Eu falei, peraí, isso aí é um significado que você criou em cima da tua experiência de vida. E os pais dele não viviam bem. E o pai dele vivia saindo de casa. Né? Não conseguia também ficar dentro de casa. Então vocês estão vendo aquilo que vai passado de geração em geração? Então muitas vezes a gente não tem boas experiências do nosso passado. E isso influencia nas nossas escolhas no presente. Olha o presente passado. E que isso vai se reverberar no futuro, onde você vai ser uma pessoa infeliz. Né? O futuro a gente não tem como saber. Né? O futuro a gente tem previsões. A única coisa que a gente sabe do futuro é que a gente vai ter perdas e vai ter ganhos. Isso é a vida. Tá? Mas a gente não tem previsão. E muita gente quer ter certeza no futuro, do futuro para escolher no presente. Gente, isso não acontece. A gente não sabe o que está depois da primeira curva, a gente não sabe. A gente só pode ter previsões. A vida, a gente não vai ter 100% de ganhos e nem 100% de perdas. Né?
E quando a gente tá mal, a gente só vê perda, né, gente? A gente olha para as circunstâncias e só vê as perdas. Mas a vida tem coisas boas e tem coisas ruins. No meio das perdas, a gente também tem muitos ganhos. É só a gente ter um olhar mais objetivo. Então, nesses 3 tempos, passado, presente e futuro, o presente acontece a paralisação, gente. O passado é a angústia. A gente olha para o passado e sente a angústia, né? Isso gera angústia, a dor no peito. Algo que está enganchado atrás e que precisa ser liberado, elaborado, digerido. Gente, tem situações da nossa vida que a gente precisa digerir, dar sentido, assimilar, perdoar, ressignificar, olhar com outros olhos, né? Ver que aquilo não foi bem. Às vezes a gente se sente culpada numa situação que eu não fui culpada. E eu carrego esse fardo de culpa para minha vida toda. Eu entro no casamento culpada, eu vou ter filhos e vou ficar culpado o tempo todo de uma situação lá de trás. Então, ressignificar. Né? A gente precisa resolver aqui. Isso, Fabi, outro ângulo. Olhar, ter um outro olhar. Né? A gente precisa resolver. Senão a gente segue. Eu vou usar uma metáfora. Se a gente tem uma ferida que a gente não se curou, a gente continua andando pela vida com essa ferida, sangrando, onde a gente vai esbarrar em situações ou pessoas que vai fazer doer e sangrar ainda mais essa ferida. Gente, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece no casamento, isso acontece no trabalho. A gente vai esbarrando. É uma palavra que o teu marido fala pra você que bate, que dói. Causa dor, gente. Mas é algo que aconteceu lá atrás que ainda está sangrando. Aí parece que vira uma hemorragia, né? Gente, eu recebo casais no meu consultório que parece que tem que estancar o sangue. De tanto que está sangrando e está doendo. Situações inacabadas, tipo divórcio, perda de alguém, né, que não foi elaborado. Tem pessoas que não fecharam lutos lá atrás e que hoje estão velando o corpo, gente. E o luto pode ser o divórcio. Divórcio é a morte do casamento. E estão ainda velando o corpo. E toda pessoa que vem, não vou me casar, que parece com... Vocês estão vendo como é que o passado se atualiza no presente? Né? Então, vivendo a mesma dor daquela época. Uma dor, uma raiva. Por isso que a gente chama, a gente fala ressentimento, a gente fica ressentindo sentimentos lá do passado. Né? A gente fica ressentindo, sentindo de novo. E isso gera temor do futuro. Quando eu estou com raiva, quando eu estou com angústia, eu tenho medo do que está para acontecer. Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir. Isso gera medo, gente. Pânico. Quem tem síndrome do pânico, né? E isso gera ansiedade. Tem gente que saiu de 2020, olhou para 2021 e ficaram ansiosos. Tipo assim, será que vai ser igual a 2020? Gente, pelo amor de Deus. Tá bem parecido, assim, né? Um pouco parecido. Mas nada vai ser igual. Né? Então, assim, a gente já fica com ansiedade daquilo que pode acontecer. Então, angústia, paralisação no passado, situações não resolvidas do passado, ansiedade, medo do futuro. E o que a gente mais teme no futuro, gente, é não ter admiração da nossa família de origem. Não dar conta, não ganhar aquela estrelinha. Então a pessoa fica presa numa teia, como se fosse numa teia desses 3 tempos, presente, passado e futuro. Aí usem a metáfora, eu gosto muito de metáforas, da teia de aranha. Quando entra um bicho lá
e fica lá agarrado, né? Ele fica lá agarrado, se debatendo e não consegue sair. Essa é a teia de quem está paralisado na vida, né? A teia tecida pelo presente, passado e futuro. E a aranha vai lá e come, né, gente? E às vezes a vida nos atropela. Como eu vejo, assim, nos pacientes que eu estou tratando, as pessoas falarem assim, gente, por que eu não descobri isso antes? E evitar tanto sofrimento, porque a vida, ela passa, gente. A gente paralisa emocionalmente, mas cronologicamente a vida passa. A vida anda, não tem como parar a vida. A gente pode estar paralisado, mas a vida não. E isso gera muita angústia. Aí eu pergunto para vocês, gente, quem se identificou com essa live? Quem sentiu que alguém tá passando por essa situação? A próxima live eu vou continuar com esse tema e eu vou falar das causas. O que causa a paralisia emocional. Como eu falei para vocês, gente, para a gente fazer um autoexame. Aqui vai ser momento de terapia, a gente poder liberar aquilo que está nos prendendo, né, aprisionando no passado e impedindo de ir para o futuro. Então, estou aqui, gente, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Convidem pessoas, venham fazer terapia. Vamos entrar esse ano saindo da inércia. Obrigada, Ana Cláudia. Fabi, obrigada por todos vocês que estão assistindo. Muito obrigada. E que essa live tenha falado com vocês, gente. Quarta-feira, agora as lives serão quarta-feira às 20 horas. Eu vou estar falando sobre as causas da paralisia, né? Eu vou falar aqui sobre 5 causas. Talvez você pode estar vivendo 1, 2 situações ou 3. É muito difícil, mas você pode estar vivendo as 5 também. Então, assim, para que a gente poder... para que a gente saber, gente? Para a gente poder identificar e poder se liberar para a vida, para o movimento, ok? Beijos. Ah, outra coisa, gente, eu vou falar desde agora, mas é para fevereiro. Eu e a Tina Mascote, eu não sei se algumas pessoas conhecem, a gente faz um trabalho de terapia de grupo online, com a visão sistêmica, aplicando essas técnicas aqui. Tá? A gente está abrindo grupos para começar em fevereiro. Tá? Quem se interessar, me procure. Gente, é um trabalho lindíssimo. Inclusive tem pessoas aqui que estão assistindo a live que participam. Então, assim, eu falo que é uma terapia turbinada. É meia hora para cada pessoa, em grupo. Mas além de ser turbinado, né, pela visão dos terapeutas, as intervenções, é turbinado por você ver vidas de outras pessoas e se identificar também. E ver pessoas também paralisadas e saindo da paralisia. E você, muitas das vezes, paralisado e também saindo dela. Então, assim, se alguém se interessar, me procura no direct, tá? Isso não é para agora, é para fevereiro, mas eu já vou começar a fazer esse anúncio. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos vocês. Muitas saudades que eu estava, tá? Fiquem com Deus, gente. Beijo.